sou o André Santos, sou o Presidente do Conselho Executivo da ADO e a minha profissão é metalúrgico. Assim, o que nos move, os nossos objetivos é lutarmos pela conservação da natureza e proteção do património histórico do Concelho de Oliveira das Meias. Porque achamos que existe a necessidade e é importante preservar essas áreas. Obviamente, a associação não surgiu, não acordamos de manhã e surgiu a associação. A associação já fazia-se trabalhos antes e um trabalho que fizemos antes foi a limpeza, que na altura estava em ruínas, a Ponte Manica, e como nós lutávamos para que ela fosse restaurada, com um grupo de pessoas e de amigos fomos limpando toda esta ponte e a calçada, e depois, porque era para fazer registros fotográficos e ver como é que ela estava. E nessa situação, após isso, também reparamos que havia muitos outros sítios no Concelho, património histórico e também ambiental, que precisavam de serem relembrados ou serem alertados para esse problema. E então decidimos criar uma associação. Tivemos a oportunidade de ter proprietários que tiveram interesse em que esse projeto andasse à frente e pudéssemos ter essa sede, uma casa que era uma antiga casa de moleiros e dos moinhos. E neste momento o nosso interesse é restaurar a casa e os moinhos, para um dia se mostrar como é que se fazia a moagem. E também queremos restaurar a casa para ter um ateliê, uma biblioteca e um museu referente à família dos moleiros que lá trabalhou. Aqui outra coisa curiosa é a tipologia de ginete, porque isto chama-se os moinhos de ginete. Ginete porquê? O ginete muitas vezes está associado a cavaleiros de fronteira na Idade Média e muitas vezes até do lado muçulmano. Para já há alguns registros e documentos medievais que falam nos ginetes. E é engraçado os ginetes, muitos desses ginetes dizem que eles usavam as celas para os seus cavalos feitas de peles de gineta, por isso é que lhe davam esses nomes de ginete. Isto aqui onde nós estamos, já é a parte da casa, a parte da cozinha. Tinha um forno só de caiu, de cozer pão, e tinha uma lareira que vão ser construídos, restaurados como eram. Já restauramos o telhado e a parte da cozinha. Aqui a ideia é ter uma cozinha tradicional, mas que sirva de apoio às atividades da associação. Aqui neste sítio, estamos num cômbro que está constituído aqui por ursos, queiró e outras espécies como sanganho mouro. Muitas vezes as pessoas têm tendência a os escombros nos campos e nos montes a rapar tudo e hoje em dia estão a meter herbicida e outro tipo de coisas. Muitas vezes quando temos herbicida estamos sempre a rapar, está sempre a vir ervas primárias como selvas, como tojo, onde está sempre a crescer. Muitas vezes, como nós deixamos aqui só ursos, hoje em dia estas espécies ocupar o cômbro, não temos que dar sempre a limpar. Da vez que fazemos limpezas, fazemos jardinagem, retiramos uma espécie ou outra e mantém o caminho limpo e transponível. Aqui temos várias espécies, temos sanganho, também temos ursos, várias espécies de ursos, queirós e mais prontos. Neste sentido, como nós sabíamos que algumas espécies existiam aqui, só que deixaram de existir, que é o caso da alfazema, nós trazemos sementes, neste caso da arouca, nas margens do rio Frades, porque geneticamente elas são espécies daqui onde nós semeamos e elas agora nascem espontaneamente. Aqui temos o caso do azebinho e também do pelriteiro. São espécies que são importantíssimas para os ecossistemas, porque, por exemplo, os azebinhos, tanto o azebinho como o pelriteiro, dão bagas que se permanecem na árvore durante grande período durante o inverno e são fonte de alimento para muitas vezes para a escassez de alimento. E também, por exemplo, uma ave dentro de um azebinho, a temperatura está sempre mais quente, cerca de 2, 3 graus. Também protege os animais como têm uma folhagem densa. E também é importante, tanto isto de alimento para as aves, como as aves são importantíssimas para a germinação dessas espécies. Porque as sementes têm um tegumento duro, que muitas vezes ao passar no sistema digestivo das aves, além de transportar a semente para outros locais, ajuda na germinação dessas sementes. Por isso a ligação entre as espécies da flora e da fauna estão sempre interligados e são importantes umas para as outras.
Assim, a questão da poluição do rio Ulle é, digamos, complexo, mas que pronto, as autoridades deviam de resolver o assunto. Como eu disse há um bocado, pronto, o maior problema da poluição do rio Ulle neste momento é a TAR de Salgueiro. Pronto, a poluição, obviamente que isto não é um problema que diz respeito só ao município de Oliveira das Meias, porque também sejam da Madeira e mesmo o Conselho da Feira tem responsabilidades acerca da TAR de Salgueiro, porque muito da água que vem para lá, dos resíduos, são desses concelhos. Por isso acaba por ser, tem que haver uma cooperação entre os municípios. E em relação à TAR, muitas vezes a desculpa de pequenas avarias ou pequenas, não é? Quando há uma avaria devia de haver tanques de recolha, de resíduos, enquanto essa avaria está a existir. Oliveira das Meias tem, pronto, foram descobertas algumas mamoas que são túmulos da pré-história, onde os antigos enterravam os seus mortos, e depois cobriam com terra, onde ficava uma espécie de elevação no terreno. Umas foram descobertas, outras foram destruídas, agora recentemente também foram mais algumas descobertas. Isso é importante, é um património importante, só que acaba por ser um património muito frágil, porque é fácil, como só tem muitas vezes, só representa um montículo de terra, muitas vezes é destruído pelos proprietários, que se não tiver informação que existe ou que não conheçam, acabam por destruir esses monumentos, e que são monumentos importantes. E a Oliveira das Meias, algumas foram encontradas, e existem objetos desse tempo, como machados de pedra polida, pontas de setas e lâminas em sílex, que na altura ainda não fabricavam o metal, só mais tarde começaram a fabricar o metal. Nos castros, em Oliveira das Meias, existem vários castros, existe o castro de Monte Calvo em Cesar, o castro de Ulle em Ulle, o castro de Ocela, também em Ocela, e o castro de Recareia em São Martinho da Ganda. Obviamente pode ter havido outros castros, mas assim que sejam conhecidos, são esses. Só que infelizmente muitas vezes esses castros não estão protegidos, porque os proprietários deviam estar sensibilizados para aquilo que existe lá, ou até a Câmara adquirir esses terrenos para que fosse esse património preservado, se não fosse para agora, quando houvesse dinheiro, para haver escavações arqueológicas, como deve ser, para que fosse estudado esse material. O caso Cesar, uma plantação florestal onde arrasou parte do castro ou do material que existia, quando os arqueólogos vão escavar, mas se está tudo desmantelado é complexo. Por isso esses castros, e no castro de Recarei também parte dele, também houve arrasamento. E acho que nós achamos que é impensável acontecer isso, porque é património importantíssimo para a história do concelho, para a história do território, até da nação.